partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Eu sou Zildete Montiel e fico até às 13 horas, numa hora inteirinha de informação sobre a sua saúde. Porque a Alcel se preocupa com você. A Alcel se preocupa com a sua saúde. Você está bem de saúde? Hoje nós vamos conversar com uma psicóloga clínica que trabalha com florais de Bach e PNL. É consultora organizacional. Ela presta consultoria para empresas, desenvolvendo ferramentas como seleção de pessoal, plano de cargos, salários, avaliação de desempenho e muitas outras terapias. Terapeuta e practitioner dos florais de Bach há 24 anos. Vamos saber o que é isso, para que serve, o que significa, por que florais de Bach é tão bom para a tua saúde. Vamos saber, é bom mesmo, viu, pessoal? Eu já usei e é muito bom. Então, nós vamos conversar com ela, que é psicóloga, doutora Valência de Souza. A doutora Valência, como eu já falei, ela é psicóloga clínica que trabalha com florais de Bach e PNL e consultoria organizacional. Vamos saber sobre tudo isso, porque é muito bom, ela também é coach, e muito preparada realmente. Boa tarde, doutora Valência. Oi, boa tarde, Zildete. É um prazer estar com você e com os ouvintes. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu já tenho pessoal aqui que te ouvia na Rádio Tupi, no seu programa, no consultório, né? É isso? É isso, foi muito bom. Então, o Cláudio, a Silvia Transpe, tem um pessoal aqui que Simone Ferreira também te ouvia. Vamos lá, então. Doutora, quem foi o Dr. Eduard Bach? Então, o Dr. Bach, ele foi um médico inglês que se forma e começa a exercer a alopatia, que é a medicina tradicional com os remédios. E ele vai ficando muito insatisfeito com o efeito dos remédios, porque ele pensava, como podemos dar o mesmo remédio para pessoas tão diferentes? Tem que haver um remédio que leve em consideração a personalidade da pessoa. Aí ele decide ir para um laboratório, ele vira um cientista, se torna bacteriologista, patologista, infectologista, ele fica até famoso, que ele descobre os que ele chamava dos 13 nosódios intestinais. Só que chega um momento que ele ainda acha que não é isso, até que ele encontra a homeopatia. E o Dr. Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele tem uma frase que é o seguinte: trate o paciente e não a doença. E aí o Dr. Bach fica maravilhado, vendo que alguém pensou como ele. Aí ele se enfronha na homeopatia, trabalha anos no Hospital Homeopático de Londres, até que ele resolveu que ainda não era isso. E como ele descobriu esse sistema dos florais de Bach? Então, ele começou a ir para os campos, atrás das flores. O Dr. Bach, ele nasceu no país de Gales, e os galeses, eles cultuam muito a natureza, então ele já trazia isso dentro dele. E aí ele dizia que queria encontrar um método de cura simples e eficaz e que acharia na natureza, uma vez que ele não achou no laboratório. Nisso, ele começa a ir para os campos, atrás das flores, e aí ele vai descobrindo todo o sistema dele, ele fecha o sistema com 38 essências e o combinado de 5 essências, que se chama Rescue Remedy, que popularmente no Brasil a gente fala Rescue, que esse é o emergencial. Ele é bastante usado já por muitas pessoas. Ah, que coisa incrível. E quais são os princípios básicos dos florais? Então, é assim, as essências, elas tratam o indivíduo e não a doença, tá? Isso, a gente vai, conforme você for me fazendo outras perguntas, todo mundo vai entendendo melhor o que é isso. Quem é que pode tomar esses florais? Então, qualquer pessoa pode tomar os florais, tá? Gestantes, bebês, crianças, idosos, pessoas inconscientes, em coma, animais e plantas.
Nossa, gestante também, porque gestante, eu estou com uma filha gestante, o médico proibiu ela tomar qualquer remédio. Ela tem passado muito mal, com azia, com gripe, com resfriado, com dor de cabeça, e não pode tomar nada. Então isso é desesperador, né? Sim, muito, mas os florais podem sim, inclusive eu faço um trabalho voluntário que eu atendo gestantes carentes. E eu acompanho, elas tomam. A única coisa é que a gente não dá porque depois, na hora da preparação, vou explicar que existem as gotinhas e é colocado o brandy, o conhaque. E para gestante eu faço só na água, é a única diferença. Não, é sem conhaque por causa do teor alcoólico, né? Isso. Entendi. E, doutora, como é que os florais funcionam? É um floral para todo mundo? Como que é? Não é. Bom, o princípio dos florais é trazer o equilíbrio, tá? Ele resgata o equilíbrio do organismo, transformando um estado negativo em um estado positivo. Então, por exemplo, se a pessoa está com medo, ela está num estado negativo. O que o floral do medo traz? Coragem. Então, ele traz para você o estado positivo. E não, cada pessoa precisa de determinada essência. Nos florais não existe uma fórmula pronta. A gente vai encontrar a fórmula da pessoa. Entendi. Quais os métodos de preparação dos florais? Então, é assim, as flores são colhidas em dia e horário certo, é bem coisa de inglês mesmo, isso é lá na Inglaterra, em Birmingham. Existe 2 métodos lá na Inglaterra, o solar, que as flores são levadas para o sol, e o de fervura, porque eles têm pouco sol na Inglaterra, né? Então o Dr. Bach teve que adaptar e colocar o método de fervura, que nesse caso as flores são levadas para o fogo, tá? No método solar, por exemplo, depois de mais ou menos 2 horas no sol, essa água é retirada, é coada, não é nem a flor macerada, é coada, porque realmente é o princípio da energia, a energia da flor passa para essa água, e aí a água, eles vão fazer o que eles chamam de tintura mãe, que é colocado o brandy com essa água, e dessa água vai para Nelson's, que é a empresa que prepara os vidrinhos, tá? Depois esses vidrinhos são engarrafados, né? São feitos os vidrinhos que serão exportados para o mundo inteiro. Entendi. E como que a gente deve tomar o floral? É na água? Como que se toma? Então, existem 2 formas de tomar o floral. O vidrinho de 30 ml, que é aquele com conta-gotas. Tá? A indicação é que a pessoa vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Ela toma direto na boca, em horários que é bom ela estabelecer, e ela toma 4 vezes ao dia. Ou existe a dose única. Então, por exemplo, se a pessoa ela compra o estoque da essência, que é o que, por exemplo, nós terapeutas usamos, porque alguns terapeutas têm o kit dos estoques para fazer o floral. Então, no meu caso, a pessoa já sai do consultório com o vidrinho dela, tá? Entendi. Que eu vou manipular e vou colocar as essências dela ali. Então, vamos supor que a pessoa ela tem o estoque, aí ela pode pingar, se for qualquer uma das essências, 2 gotinhas nessa água, que ela pode tomar uma vez ao dia, ela pode tomar até mais vezes. O floral, ele não tem superdosagem. Então, quanto mais você precisa, mais você toma, e vice-versa. Você já começa a se sentir melhor, você toma menos. Então, nesse caso, se ela tiver o estoque, é o que a gente chama de dose única. Aí ela pinga as gotinhas e ela toma. Só o Rescue, que são 4 gotinhas. É a única essência do kit que, ao invés da gente pingar 2 gotas, a gente pinga 4 gotas. Eu tenho pergunta aqui de 2 Andréias. Uma é Andréia, a outra é Andréa. Elas perguntam se o floral envelhece, se ele tem validade. Então, o estoque da essência, que a gente importa, ele tem 4 anos de validade, o estoque, tá? Aí, quando a gente manipula, então, as gotinhas, a gente fala num prazo de 30 dias,
tá? E a dose única não, ela é dose única, então ela é feita para pingar e tomar, tá? Mas o estoque, que quem tem, aquele que a gente importa, ele tem a validade de 4 anos. A Jaqueline pergunta se todas as flores de que são feitos os florais vêm da Inglaterra. Sim, o método do Dr. Bach existem outros sistemas o que aconteceu? O Dr. Bach foi o pioneiro, então ele cria toda uma filosofia, encontra as essências lá, e aí ele cria todo o sistema dele. Depois disso, alguns profissionais pegaram flores de outros lugares. Então existem outros sistemas, existem os brasileiros, os mineiros, existem o de Saint-Germain, existem vários outros sistemas. Agora, essas pessoas, a maioria deles pegou toda, por exemplo, a divisão das essências, toda a estrutura do trabalho do Dr. Bach e encontraram outras flores. Quando as pessoas me perguntam de outros sistemas, eu falo, olha, não conheço. Por quê? Porque fui estudar os florais de Bach, tomo a vida toda e trabalho com eles preencheram tudo que eu precisava. Agora, se é floral é bom, entendeu? Eu sempre falo assim, se a pessoa quiser tomar outros florais, é bom, tome. Entendi. Quais são os grupos de florais que o Dr. Bach criou? Então, o Dr. Bach, ele dividiu as essências em 7 grupos. Então, ele criou o grupo do medo, o grupo da insegurança, o grupo de falta de interesse no presente, que são aquelas pessoas que vivem no mundo da lua, ou vivem no passado, ou vivem no futuro, e falta estar no presente. Tem o grupo da solidão, que são pessoas que se sentem sozinhas. Tem o grupo dos hipersensíveis, que são pessoas mais sensíveis, que sentem muito as coisas, é tudo muito à flor da pele. Criou o grupo do desalento ou desespero, que geralmente são pessoas que estão passando por uma fase bem difícil e acabam entrando nesse estado, tá? Eu falo, a maioria das pessoas que eu recebo em consultório precisam de florais desse grupo, porque ela vai, quando ela está em crise, né, normalmente são poucas pessoas que vão porque estão bem. E a preocupação excessiva com o bem-estar dos demais, que são aquela que a gente chama popularmente do grupo dos poderosos, né? Então aquelas personalidades muito fortes que mandam no outro, que invadem a individualidade do outro. Então são esses os 7 grupos. Entendi. Que incrível isso. E como que o terapeuta floral escolhe as essências, assim, para uma pessoa tomar? Como é que ele identifica quais são as características mais, assim, latentes, através de um papo? Como é? Uma terapia, várias vezes, uma vez só? Como é? Então, é assim, o terapeuta floral, ele precisa conhecer a pessoa, entender o que ela pensa, o que ela sente e as características de personalidade dela. Por exemplo, existem essências de tipo, que a gente chama, que são aquelas características assim, eu sou assim desde que eu nasci. Então, quando ela fala, por exemplo, assim, já adulta, eu sou muito tímida. Aí eu pergunto, mas você já era assim, você foi uma criança tímida? Fui, era até pior. Então, essas essências a gente chama de tipo, que é para as características de personalidade. Por quê? O Dr. Bach parte do princípio que cada um de nós nasce com as próprias características de personalidade. Então, ele diz uma coisa interessante, ele fala, vai num berçário agora e fica olhando os bebês. Você vai ver o calminho que dorme. Você vai ver o nervosinho que grita, berra. Então, ali ele fala, você já está vendo a personalidade dele. Tá, então, a gente tem que conhecer essas características para poder aplicar o floral que ela precisa, tá? Existem as essências de situação. Então, eu estou assim desde que eu perdi minha mãe, eu perdi meu emprego, eu sofri um acidente. Então, essas essências, normalmente, ela toma menos tempo. Por quê? Porque ela resgata esse equilíbrio logo, tá? E as de tipo, geralmente, ela toma um pouco mais. Em relação à terapia com os florais, não tem tempo certo. Tem pessoas que ficam um pouco mais de tempo, tem pessoas que ficam menos, mas assim, o princípio é de que ela melhore
ela saia do estado negativo em que ela estava, ela entre no estado positivo, ela se recupera e ela parte para tocar a vida dela sozinha. Eu tenho clientes, como eu tenho consultório há muitos anos, eu tenho pessoas que voltam, porque elas estão em outra fase da vida, porque elas estão enfrentando outras dificuldades. Então, normalmente, elas vêm, às vezes até ela precisa de essências que ela já tomava e tinha parado, e muitas vezes são essências do momento mesmo. É isso. Entendi. A Valentina pergunta se o problema é totalmente resolvido com floral. Então, depende do problema, tá? Às vezes, a pessoa chega para mim, por exemplo, eu atendo síndrome do pânico, eu atendo questões mais sérias, tá? Mas, quando eu vejo, por exemplo, a crise, quando a pessoa chega, eu falo, olha, eu não te garanto que o floral vai segurar a crise, tá? Ou porque eu acho que realmente ela precisa de algo mais. Nisso, eu indico o psiquiatra, tá? Eu indico outros profissionais quando eu vejo que preciso entrar no assunto, tá? Porque eu acho que a pessoa, na verdade, eu prezo muito em determinados assuntos num pool de profissionais, né? Cada um tratando a sua parte. Então, não tenho nenhuma pretensão de que, dependendo do tipo de problema da pessoa, que só eu vou conseguir ajudá-la com os florais. Então, em casos assim, eu indico outros profissionais, sim. Entendi. Aqui diz assim, a Rita, nós perdemos a minha avó, nós somos em 5 irmãos. O mesmo floral serve para todos nós, para sanar esta tristeza? Então, é assim, olha, o emergencial é um floral que todo mundo pode tomar, tá? Por quê? Principalmente por causa que é um trauma pela perda. Então, todos podem tomar. Agora, pode acontecer de uma pessoa falar, nossa, se recuperar muito rápido só com esse floral, e outras pessoas não. Por quê? Porque cada um sente o mesmo problema de forma diferente. Então, por exemplo, aquela pessoa mais apegada, aquela pessoa mais carente, que ela precisa muito do outro, ela tem mais dificuldade, tá? Enquanto que a outra pessoa que é mais independente, que já não é tão apegada, ela vai tomar o floral e ela vai melhorar muito mais rápido, você entendeu? Agora, que o floral, nesse caso emergencial, ajuda a todos, ajuda sim, tá? Entendi. Eu tenho aqui várias perguntas. A Luciana, a Silvia e a Simone, elas perguntam, problemas como homofobia podem ser tratados com floral? Olha, sim, qualquer... Eu estou resumindo, tá, pessoal? Porque não foi assim que vocês perguntaram. Eu estou aqui resumindo a pergunta. Tá certo. Então, muitas fobias a gente trata, sim, com os florais. O que é muito importante em qualquer tipo de problema é o quanto a própria pessoa quer resolver aquilo, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a mãe me leva um filho, um adolescente, porque ele está com um problema X. E muitas vezes ele chega, ele não quer conversar, ele não quer falar, então ele não está aberto a essa ajuda. E às vezes nem o floral, ele pode até levar, mas ele não toma. Então a primeira coisa importantíssima para qualquer tipo de problema é que a pessoa realmente queira resolver aquilo. Ela tomou consciência de que não é legal ser assim, de que isso é um problema mesmo que ela tem, tá? E realmente ela precisa de ajuda. Aí qualquer fobia que ela tiver, sem dúvida nenhuma que a terapia e os florais vão ajudar muito. Certo. Os florais possuem contraindicação? Não, nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode tomar. Por exemplo, eu atendo clientes que tomam, às vezes, tarja preta, que já vem do psiquiatra, e os florais, eles são até bons, porque eles ajudam na desintoxicação do remédio. Então, não tem problema algum, como eu já te falei, sobre gestantes, sobre os idosos, pessoas em coma, nenhuma contraindicação. Entendi. Já foi falado aqui sobre o Rescue Remedies, né? Remedy. Para que ele serve? O Rescue é resgate, o Remedy é remédio. Então seria um remédio de resgate. Para que serve?
Então, ele é um emergencial, tá? Ele é indicado para todos os momentos de crise. Então, para o pré e para o pós-operatório, porque ele é um combinado de 5 essências. Então, esse combinado é para que ele possa voltar para ele mesmo. Uma das essências, por exemplo, que tem no Rescue é o Premax, que é essa coisa do voltar, né? Às vezes você vê que às vezes a pessoa desmaia, a pessoa quer fugir, então ele puxa a pessoa para a terra, porque ela tem que estar consciente, né, naquele momento, para ela poder tomar a melhor decisão. Ele tem Impatience, que é um dos 5, que é o do impaciente, do ansioso, então ele desacelera a pessoa. Ele tem Rock Rose, que é o floral do pânico, tá? Que é para que ela consiga também se manter, cortar esse medo daquele momento, porque a pessoa em pânico ela fica paralisada. Ele tem o Star of Bethlehem, que é um cicatrizante, tá? Que é o que realmente vai curar a ferida, inclusive física, tá? O Star of Bethlehem, ele é maravilhoso para problemas físicos, para fraturas, porque ele é um cicatrizante e, acima de tudo, ele é um cicatrizante emocional. Então, quem vai tratar o trauma é ele. Então, ele tem essas essências todas que juntas formam um emergencial, tá? Que é muito bom para o pré e para o pós-operatório, para a hora da má notícia. Eu tenho sempre o estoque dele na bolsa. Então, por exemplo, quando eu vou visitar na maternidade alguém, né, que é minha amiga, alguém que eu tenha proximidade para isso, eu já falo, posso pingar na boquinha dele? Aí eu já pingo do estoque 4 gotinhas, eles fazem uma baita cara feia, que é para, se tiver trauma do nascimento, se teve algum problema no parto, que pode gerar algo para ele, o floral já limpa. Então eu coloco, por exemplo, um velório, às vezes que foi alguma coisa, né, muito traumática para a família, que as pessoas estão desesperadas. Eu já tenho também, quando são pessoas próximas, eu já abro a boca e já pingo. Então ele é maravilhoso. Eu já atendi até convulsão. O rapaz começou a convulsionar, ataque epilético. Começou a convulsionar na minha frente, eu pinguei as 4 gotas na boca, a crise foi passando na hora. Isso eu vivi e fiquei realmente impressionada. Então ele é para isso. O efeito do floral é em quanto tempo? Olha, isso também depende muito, é muito individual, tá? Tem as pessoas mais sensíveis, elas começam a tomar e elas sentem um efeito assim muito rapidamente, às vezes na hora. Crianças, por exemplo, a criança é muito aberta, né? Ela não tem nossas couraças que o adulto vai criando para se proteger. A criança é muito aberta. A criança, se dá o floral na boca dela, mesmo a gotinha, e você vê ela mudando o comportamento. E aí, por exemplo, pessoas mais resistentes, pessoas mais duronas, essas pessoas, às vezes, elas demoram mais para perceber. E é interessante que muitas vezes o feedback vem de quem convive com ela. Gozado, eu não percebi nada, mas meu marido já achou que eu estou melhor. Eu não percebi, mas minha mãe já falou que eu estou diferente. Então é bem interessante isso e muito individual. Entendi. A Rafaela pergunta, eu tenho uma filha do primeiro casamento, a nossa separação foi muito drástica, nós ficamos um tempo sem nos ver, meu filho sequestrou a menina, meu marido sequestrou a menina e ela tem, assim, certas reservas. Hoje eu estou casada novamente, tenho meu segundo marido e tenho outros filhos. E eu sinto que essa minha filha, ela tem um olhar triste. Existe algum floral que possa ser indicado para ela? Então, ela pode tomar o emergencial, né, Rescue Remedy, que ele já tem... Por quanto tempo, doutora, que se toma um remédio assim? Olha, também é muito individual. Às vezes a pessoa, ela toma por um tempo, ela se sente bem, ela para, tá? Por exemplo, meu cliente, quando às vezes eu dei alta da terapia porque ele está bem, mas aí eu prescrevo as essências dele. E eu falo, enquanto você estiver bem, não toma mais. Se você achar que tem alguma coisa voltando, manda manipular e toma de novo, você entendeu? Então, floral é um recurso que quando ele precisa, ele toma, quando ele está bem, ele não toma. E ele tem as essências dele, que aí a gente chega na fórmula dele,
que normalmente quando ele desestabiliza, é só ele tomar novamente que ele melhora, tá? Agora, voltando para a menina, para a filha dessa pessoa, ela pode dar o Esquil com o Star. Então, o Star já tem dentro do composto, do combinado, e ela aí põe mais o Star junto, por quê? Pelo que parece, pela história, foi traumática para a menina essa separação mesmo. Então, ela já começa a melhorar com esses dois, tá? E depois a gente pensa que o bebê não sente, mas o bebê percebe tudo isso, não percebe? Sim, tudo. O bebê percebe tudo, né? O bebê já recebe todas as informações na barriga, porque tudo que a mãe sente, eu dou uma palestra para gestantes com esse tema, tudo que a mãe sente, o bebê sente. Então, quando ela estiver num bem-estar, o bebê também está. Quando ela estiver em mal-estar, o bebê também está. Então, o bebê está sentindo tudo. Então, quer dizer, um trauma dela, gestante, esse bebê vai também estar traumatizado como ela. E mesmo, já nasceu, é bebê, é pequeno, às vezes os pais pensam, ele não está entendendo nada. Não, ele está sentindo tudo. Ele muitas vezes pode não entender porque a consciência não deixaria naquele momento, né? Ele não teria essa condição, mas ele sente tudo isso. Então, tudo isso fica registrado e marcado. Tá? Então, a Dalila diz assim, eu tentei abortar, o meu filho percebeu? Então, eu já vi, tá, em regressões, a pessoa voltar lá na barriga e ela descobrir que a mãe estava pensando no aborto, até tentou aborto. Eu já vivi isso. Então, o que eu posso responder é que sim. Entendi. A Cândida pergunta, como adquirir os florais? Então, os florais, eles vendem em farmácias de manipulação. Eu falo, vá numa farmácia de manipulação da sua confiança, tá? Ou com o próprio terapeuta floral que prepara. Ela pode arrumar um terapeuta floral, ela vai fazer essa terapia com ele e ele mesmo muitas vezes prepara ou ele próprio indica uma farmácia para ela poder comprar, tá? Lembrando hoje, que agora o SUS admite, né, o tratamento com florais. Então também é muito importante, vocês vejam como é importante esse tratamento, que até o SUS, né, assumiu essa forma de tratamento. Ela é tão boa, e tão eficaz, e tão válida, e tão certa, e tão estudada, e tão considerada e respeitada, que até o SUS admitiu. Então, a gente está falando aqui, gente, de um assunto muito sério. Então, os convênios, já que o SUS também aceita, os convênios também estão aceitando, certo? Sim. Ótimo isso. Os florais têm efeitos colaterais, contraindicações, como que funciona isso? Então, é assim, os florais, eles fazem um trabalho de descascar a cebola, tá? É como se fosse descascar a cebola, a gente chama. Então, quando cada dificuldade emocional é resolvida, se descasca essa cebola, tá? Nisso tudo, podem existir processos de catarse, que a gente chama, dela ter que se limpar, porque essas emoções negativas, quando somatizam, né? Porque tudo chega no corpo físico. E a gente, quem trabalha na minha linha de trabalho, acredita que todo problema físico começou num conflito emocional, tá? Então, quando a pessoa, ela começa a tomar as essências, vamos supor uma pessoa que tem muita mágoa guardada, muita tristeza ou muita raiva, então ela pode ter, sim, efeitos colaterais de catarse, de limpeza. Então, de repente, eu já acompanhei isso. Então, por exemplo, vem um febrão, ou vem um desarranjo intestinal. Então, quando, por exemplo, se é meu cliente me liga e me fala isso, eu falo, vai procurar sempre ajuda médica, sempre, tá? Mas eu já falo, pode ser um processo do floral. E normalmente a pessoa vai no médico, acaba vendo que não tem nada e aquilo passa. Tudo que é do floral passa muito rápido. E o que é o melhor da história? Quando a pessoa fica boa, ela já se sente muito melhor. Entendi.
Aqui tem algumas perguntas de algumas pessoas perguntando se o floral tem alguma coisa a ver com a Eli, a Mara, a Andréia, o Fernando, Zezé, perguntando se o floral tem alguma coisa a ver com religião e com espiritualidade. Então, eu não entendi a primeira palavra. Tem a ver com? Religião. Ah, religião. Não tem nada a ver com religião, tá? Inclusive atendo pessoas de qualquer religião, evangélicos, católicos, com qualquer religião. Agora, com espiritualidade, eu diria que sim. O Dr. Bach, ele foi uma pessoa altamente espiritualizada na questão do amor ao próximo, na questão do culto à natureza. Então, nessa parte, sim. Inclusive, ele fala como o floral funciona. Ele fala, ele abre nossos canais sutis, ele eleva a nossa vibração. Então, nisso, a gente entende que espiritualidade, sim. Agora, a religião especificamente, não. Isso seria uma coisa universal, né? O amor ao próximo, esse tipo de coisa é uma coisa que todo ser humano tem que praticar mesmo, né? A pergunta da Filomena. Eu tenho desejo de suicídio. Existe algum produto floral que eu possa usar? Olha, suicídio é um assunto muito sério, tem que ser tratado. A pessoa, ela precisa, que o floral pode ajudar, pode, mas ela precisa realmente da terapia com o psicólogo e muitas vezes até do psiquiatra, tá? Porque esse é um assunto muito sério. Você vê hoje como adolescentes estão se suicidando. E então eu falo, é um assunto sim, muito sério, que tem que começar com os pais também, porque muitas vezes o adolescente, por exemplo, ele fica lá no mundo dele, agora principalmente com a internet, ele fica muito fechado, então muitas vezes os pais nem sabem o que está acontecendo com ele. Então, normalmente o caso aí é até de terapia familiar, tá? E quando é um adulto, ele não pode menosprezar esse assunto, porque é muito sério e a pessoa realmente, ela está falando, às vezes a outra menospreza, fala, ela está falando por falar, mas não, muitas vezes ela é capaz sim de fazer, tá? Então, precisa de tratamento, essa pessoa realmente... Hoje nós vemos muitos lares desajustados, pessoas muito tristes, muito, como é que eu diria, pessoas que não conseguem se realizar, pessoas insatisfeitas, né? E pessoas que não se adaptam ao mundo, se deslocam, porque é tanta pressão, é tanta coisa, é tanta notícia ruim, é tanta corrupção, agora essa greve aí dos caminhoneiros, cada problema que a gente está vendo, e se a pessoa não tiver realmente revestida, se a pessoa não tiver blindada, se a pessoa não tiver uma armadura, não consegue superar tudo isso, é difícil mesmo. E aí vai trabalhar, não dá certo, é mandado embora, faz uma porção de cursos, não consegue emprego, o casamento não dá certo, os filhos brigam dentro de casa, enfim, são tantas situações dessa forma, né? Eu estava vendo ontem aquela novela do Sol lá, é uma brigaiada, uma irmã com a outra, a irmã que é adotiva com a irmã que não é, e a novela, ela retrata a atualidade do que a gente está vivendo. E a gente sabe que muitos irmãos dentro de casa brigam desse jeito, né? A gente não devia admitir, não é como antigamente que tinha aquele respeito pelos pais, que o pai só olhava, a gente já ficava quieta. Não, hoje em dia afronta o pai, xinga o pai, não tem mais respeito por ninguém, não tem respeito pelo professor na escola, não tem, a gente está falando aqui uma realidade, o pessoal perdeu o respeito, perdeu a vergonha, perdeu tudo, então chega uma hora que a pessoa se desespera, não sabe para que lado vai, como agir, e aí pensa no suicídio, aí vem aquela vozinha, né, vai, se mata, boba, não... Acaba com tudo, vai acabar o seu problema, aí mal sabe que o problema vai começar, né? Mas tudo bem, vamos falar do floral para esse sim.
Então, bom, novamente eu falaria do emergencial, principalmente quando eu não conheço a pessoa, tá? Porque, como eu te disse, eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso entender como ela funciona, aí já entra até a PNL, que a PNL fala, a gente tem uma estrutura de funcionamento ali. Então a gente entende como a pessoa funciona, a gente enxerga as qualidades dela, a gente enxerga as limitações dela, e aí a gente vê especificamente, às vezes é um trauma que está lá no passado, então você tem que tratar o trauma, cicatrizar o trauma. Então as essências também a gente já trabalha em etapas. Por exemplo, eu atendo a pessoa na sessão hoje, e eu, na minha anotação, eu coloco como ideia, próxima essência. Quando ela vem na semana, às vezes é na semana seguinte, porque eu começo, a maioria das pessoas semanal, depois ela vai melhorando, eu vou espaçando. Então eu atendo pessoas que vão toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu vou espaçando, ela vai melhorando, vamos espaçando a sessão. Eu preciso dessa semana só enquanto ainda eu preciso entender ela melhor. Aí, entendido isso, as essências também a gente vai trabalhando em fases, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa está perdida, às vezes pré-vestibulandos, que não sabem que profissão fazer. Então tem um floral maravilhoso que é o Aidiote, que é para indicar o rumo, a direção. Realmente começa a entender e se achar. Então é tudo isso. E aí nos momentos a gente vai vendo que floral a pessoa precisa. Essa pessoa do suicídio, o emergencial, ele é o indicado sim, porque ela começa a melhorar e tem que se tratar, tá? Não, isso eu quero que fique bem claro, não adianta só ela tomar o floral. Ela tem que fazer uma terapia para encontrar o porquê disso. Por que ela chegou nisso? Porque para ela chegar num ponto de, vou acabar com a minha própria vida, ela já está abrindo mão de tudo. Então, tem muita conversa aí, tem muito a se tratar, tá? É verdade. Nossa, é muita coisa mesmo, né? Vamos falar um pouquinho de fobias, né? De medos, já falou de pânico. Síndrome do pânico costuma demorar para curar? É a pergunta da Carla. Ah, tá. Então, a síndrome do pânico, ela tem sempre uma causa, tá? E a gente tem que descobrir essa causa. Então, às vezes, o tempo é esse que a gente começa a investigar, porque na maior parte das vezes não é consciente, tá? Outra coisa interessante, isso que eu vou te falar, eu não aprendi em nenhum livro, eu aprendi na minha prática. A síndrome do pânico é coisa de gente forte, não é coisa de pessoa mais frágil, mais sensível, não é. É de gente forte. E por que ela dá? Ela dá para a pessoa começar a aprender de que ela não é tão autossuficiente assim, de que ela não dá conta de tudo, de que ela não tem todas as verdades. Então a crise vem porque ela começa a se sentir impotente, aí ela fica muito assustada, aí ela fica em pânico, porque como assim, eu que faço tudo, eu que faço, aconteço, eu pego o meu carro, vou para todo lugar, de repente a síndrome começa a dar no supermercado, e aí o problema que ela precisa muito de ajuda é porque, por exemplo, deu a crise no supermercado, no supermercado eu não vou mais. Ela está andando na rua, deu a crise na rua, a pé, sozinha, eu não ando mais. De repente, ela vira uma pessoa totalmente dependente, coisa que é o extremo oposto do que ela era. Então, aí ela tem que se tratar para ver por quê. Eu vou te dar um exemplo, que foi um caso muito interessante que eu tive, que eu recebi a moça com a síndrome do pânico. A síndrome, ela já dava comigo ali na minha frente. Mas quem sabe que tem pânico? Quem tem pânico sabe? Essa é a minha pergunta. Então, o que ela faz? Normalmente, primeiro, ela vai no médico, tá? Então, quem está diagnosticando de cara a síndrome do pânico é o próprio médico. Então, quem manda para o psiquiatra ou para o psicólogo é o próprio médico, tá? Qual é o profissional que pode ver isso? Então, quando ela está em crise e ela ainda não buscou ajuda, eu indico o psiquiatra, tá? Por quê? Porque ela vai precisar de um remedinho para segurar a crise. Aí eu falo assim, ele segura a crise e eu vou tratar a causa. Vamos descobrir da onde vem isso. E nesse caso da moça que eu estou te contando, ela tinha tido 2 abortos espontâneos.
E ela achava que foi tudo bem, ela não era durona, fortuna, não tem problema nenhum, não, foi muito triste, sim, não, mas não tem problema nenhum. Só que com o decorrer da terapia, a gente descobre que esses era sim o maior problema dela. Então aí foi um tratamento de um tempo, ela melhorou, ela foi ficando muito bem, até que ela ficou grávida novamente. Aí eu fiquei muito atenta com ela os 3 primeiros meses, porque ela perdeu as 2 vezes no final do primeiro trimestre. Então ali ela desequilibrou, que aí veio aquele medo todo, vou perder de novo, teve até um descolamento de placenta. E aí a gravidez vai e ela consegue, vai até o final. E a gente descobre realmente que a questão era com os abortos, uma coisa que jamais ela acharia que era. Que coisa, hein? Vamos então voltar a falar de fobias, que eu tentei entrar, mas aí veio a pergunta. Vamos falar sobre os medos conhecidos, como de barata, de escuro, e também medo de assaltos, pessoas que vão para a rua e são assaltadas, depois ficam com medo até de sair, né? Isso dá um medo na pessoa, né? Fica com aquele receio, né? Sim, então... tem aqui uma nossa ouvinte que ela falou que ela tem medo de cair, que ela cai muito e ela tem medo de cair. Tá. De tombo ela fala. Entendi. Os medos conhecidos, esse medo que a gente verbaliza, que você sabe que tem, eu tenho medo disso, eu tenho medo de cair, eu tenho medo da barata, eu tenho medo do escuro. Um floral maravilhoso é o Mimulus. O Mimulus, ele chama Mimulus. Ele é um floral muito bom para esses medos conhecidos, tá? Até a gente usa bastante, por exemplo, uma pessoa que caiu, quebrou alguma coisa, aí ela vai para fisioterapia, até os fisioterapeutas estão usando bastante esse floral, para quê? Para que ela recupere ela quebre esse medo, ela pare, porque às vezes o tratamento não evolui por causa que ela está com medo. Então o floral dá esse empurrãozinho, corta esse medo e aí ela continua a terapia e fica bem. Que coisa, né? Tudo é mente, não é verdade? Ah, exatamente. Teve uma época que eu caía tanto, aí de repente eu falei assim, eu não vou cair mais. Aí eu pisava forte no chão, falava, tá vendo como eu não caí? Ah, que legal. E eu não parei de cair. Eu acho muito engraçado que a gente vai ouvindo, acho que o ouvinte em casa também, né? Ele vai ouvindo e vai se comparando, né? Sim. Querida, quem é indeciso e fica sempre em dúvida na hora de escolher entre 2 coisas, qual é a essência de floral que pode ser tomada? Então, esse eu te falei que tem esse grupo dos inseguros, né? E cada essência do grupo serve para uma coisa, especificamente para essa escolha entre 2 coisas, e é muito interessante. A pessoa que precisa desse floral, parece que a vida traz 2 situações direto para ela, 2 namorados, 2 empregos, que ela tem que decidir. E ela não sabe o que fazer, às vezes ela paralisa realmente. Já atendi pessoas desse tipo que a vida dela estava uma confusão, porque ela paralisava, ela não tomava decisão. E é o escleranthus. O escleranthus é um floral maravilhoso para isso. E você sabe que a pessoa escleranthus, uma somatização que ela faz, que é muito comum, é a labirintite. Por quê? Por causa desse, escolho isso ou isso, sabe essa coisa como se ela estivesse dentro do barco? Sei sim. E aí muitas vezes ela acaba fazendo uma somatização que é a labirintite, e ela tem essa dificuldade em decidir. Então esse floral escleranthus, ele é maravilhoso. Eu tenho algumas perguntas específicas. O Zé Roberto pergunta se existe floral para artrite e artrose. O César pergunta se existe floral para síndrome do túnel do carpo. A Fátima pergunta se existe floral para enxaqueca. A Lúcia pergunta se existe floral para reumatismo. Então, a questão é a seguinte, não existe floral para doença X. Existe o floral para a pessoa que está com aquela doença, tá? Por isso que eu falo que a gente precisa entender a pessoa, conhecer a personalidade dela. O que eu posso falar é assim, dentro da minha experiência clínica, por exemplo, artrose, artrite, normalmente são pessoas
magoadas, que guardam muitas coisas. Então são doenças que elas fazem, mas veja, isso eu estou falando só pela minha experiência clínica, porque a gente não dá o floral para a queixa física, tá? A queixa física, ela vai entrar na história da pessoa, mas não tem o floral para enxaqueca, não tem o floral. Por exemplo, enxaqueca, muitas vezes tem a ver com a parte sexual, tem a ver com a TPM. Então eu vou entender o que essa pessoa sente para ter aquela doença. É aí que a gente acha o floral, tá? Que ele vai resolver a questão física por tabela, ele vai, tá? Mas nunca a gente vai dar um floral por causa do sintoma, se eu não conhecer a pessoa. Entendi. A Helena pergunta se podemos tomar floral com remédios normais. Isso, sim, pode e até muito bom, tá? Para pessoas que tomam remédios de tarja preta, remédios de psiquiatra, o floral, ele faz um papel de desintoxicação, então pode sim e é até muito bom. Quem está desesperado por estar numa situação muito difícil, o que deve tomar? Então, tem o grupo do desespero, tá? Que tem a essência específica do desespero, que chama Sweet Chestnut, né? Que é a árvore da castanha doce, Sweet Chestnut. Esse floral, ele é maravilhoso para o momento da... Sabe, geralmente quando a pessoa está desesperada, você vê muitas vezes quando ela perde um parente, que ela recebe a notícia, ela chora demais, ela está em total desequilíbrio. E esse floral, muitas vezes até junto com o Rescue, que seria o Rescue e o Sweet, é melhor ainda, tá? Agora, quando ela sabe que ela está desesperada, e tem pessoas que até verbalizam, ela fala, nossa, aí me deu um desespero, e que a coisa não foi tão forte assim, mas ela sabe que ela verbaliza, me deu um desespero, é essa essência, Sweet Chestnut. Entendi. Quem é muito apegado, ciumento e sofre com isso, qual essência de floral pode tomar? Então, olha, normalmente o apegado, o ciumento, ele é carente, ele é um carente afetivo. Então ele vai buscar no outro o que falta nele, tá? E o floral para isso é o chicory. O chicory é uma essência linda, é uma florzinha azul. E ela traz um bem-estar enorme pra gente, porque ela traz uma coisa assim como se você se bastasse, que é o que tem que acontecer, né? A gente tem que se bastar. Até eu falo assim, quem está bem, que às vezes as pessoas saem de um relacionamento, já entram no outro. Aí eu falo, quem está pronto para entrar num relacionamento saudável é quem está bem sozinho. Porque quem está bem sozinho é porque ele se basta. Eu quero muito alguém para minha vida, quero, claro, né? Somos seres relacionais, precisamos do outro, mas precisamos no nível de que o outro vai fazer bem para mim, tá? E quando existe o ciúmes, tudo que a pessoa acaba fazendo, afastando o outro dela mesma, então ela quer tanto esse alguém junto dela e ela acaba afastando ela. E assim, ela não faz isso porque ela quer, ela realmente sente isso dessa forma. E o chicory é um floral maravilhoso. Que coisa incrível. Quem tem medo do desconhecido, maus pressentimentos, qual é o floral? Então, normalmente essa pessoa são aquelas pessoas que acordam à noite, que às vezes fala que viu vulto, que viu espírito, ou que tem essa coisa, acordar com o coração apertado, tô com mau pressentimento, às vezes liga para todo mundo, mas é uma coisa realmente dela, é o aspen. O aspen é uma flor maravilhosa e é interessante que o aspen, quando a gente aprende os florais, a gente aprende a botânica também. E é muito legal porque a plantinha, ela tem características que é igual da pessoa. E o aspen, ela tem uma flor compridinha, assim, e no vento ela faz barulho. Então parece aquela coisa do sabe? Que dá um medo horroroso. E ela vem para trazer o positivo disso, que é cortar esse medo. Então aí a pessoa toma e sente super bem, chama aspen. Quem vive no mundo da lua, com dificuldades de concentração, qual é o floral?
Então, como eu te falei, tem esse grupo, né, da falta de interesse no presente, que são pessoas que ou vivem no passado ou vivem no futuro. E essas pessoas que não têm concentração, normalmente são pessoas sonhadoras. Ela tem muito mental, as coisas ficam muito na cabeça e ela tem pouco chão. Ela não concretiza. Pode ver que muitos sonhadores, ele sabe tudo, tem tudo na cabeça dele, mas ele tem essa dificuldade de realização, de concretização. E tem o floral que chama clematis. Esse floral maravilhoso para ela realizar, para ela concretizar. Por quê? Não adianta só ela sonhar. O sonho vai ficar na cabeça e ela não vai conquistar ele nunca. E esse floral, ele traz a pessoa para o chão. Ele chama clematis, ele é maravilhoso. Que maravilha. Olha, o pessoal está desesperado aqui. Tem gente perguntando o seguinte: a Lúcia, o Antônio e o Juliano, o Caco, a Cira, a Rose e a Fátima. Eu posso tomar todos esses florais que vocês estão falando, porque eu tenho todos esses problemas. É o que eles estão falando em resumo aqui. Tá. É interessante que as pessoas tenham muito essa sensação. Quando a gente aprende, por exemplo, você vai fazer o curso, até no final, se você permitir, eu quero anunciar meu próximo curso. Quando a gente vai dar o curso, as pessoas começam a aprender as essências, elas falam, meu Deus, como eu vou fazer? Eu quero tomar todas. Aí eu falo, tá, mas não, você pode tomar até 6 essências num vidrinho, tá? E como a gente vai dar essa prioridade? A gente vai começar sempre pelo que é mais forte na gente. Então, o que te incomoda mais? E aí a gente vai trabalhando por etapas, entendeu? Porque, por exemplo, você pode tomar uma fórmula um tempo, depois modificar essa fórmula e vai tomando por etapas. E tem mais uma coisa interessante nos florais. Às vezes, até na própria consulta, a pessoa começa a contar tudo, eu vou fazendo minhas anotações, chega um momento que eu falo, nossa, ela precisaria de, sei lá, 4, 5, só que eu nunca começo com uma fórmula desse tamanho. Eu prefiro começar com 2 ou 3 no máximo e vou acrescentando conforme o decorrer do tratamento. O que vai dando certo eu vou mantendo e o que não está dando certo eu troco, tá? E aí, às vezes uma essência, ela faz o trabalho de 2, 3, é muito interessante o que acontece. Então, às vezes a pessoa, é ilusório isso que ela precisa de todas, tá? Entendi. O Marcos Vinícius é do Rio de Janeiro, o Edgar é do Piauí, a Deise é de Santa Catarina e a Tânia é do Espírito Santo. Eles estão perguntando como fazer para ser atendida pela senhora, para saber qual é o floral que eles devem tomar, sendo que eles estão longe. Uma coisa que está sendo muito boa é que o Conselho Regional de Psicologia, o CRP, já reconhece a sessão por Skype. Então eu tenho feito sessões por Skype, eu tenho até pessoas, eu tenho um amigo em Portugal que ele tá fazendo as sessões, amigo hoje, né, mas ele é meu cliente. Eu atendo por Skype, tenho pessoa do Rio de Janeiro, então o Skype hoje deu uma baita ajuda, né? Aí a pessoa entra em contato comigo. Então aí, pessoal, no finalzinho a gente vai dar os contatos, faltam 8 minutinhos e eu tenho aqui algumas perguntas ainda e é muito importante perguntar sobre uma pessoa que é impaciente, estressada, ansiosa, vive com pressa, quem é que não anda assim, né? Qual é o floral, doutora? Então, para essas pessoas impacientes, que também é uma característica muitas vezes, desde pequena, sabe, quero tudo rápido, não espero o elevador, vou pela escada, como de pé, essa coisa louca que, né, acha que todo mundo é lerdo. Uma característica dessa pessoa é que todo mundo é lerdo para ela. Inclusive ela está lá no grupo da solidão porque ela acaba resolvendo tudo sozinha, por causa do ritmo que é diferente. O floral dela é o impatience, chama impatience, né, impatience. Esse é o floral dessa pessoa. Ele baixa o ritmo e ela começa a se sentir bem melhor. Muito bom, hein? E que resposta vapt-vupt para um problema tão grande, hein? Quem guarda muita mágoa, muito rancor e se sente vítima da vida. Então, esse floral é para aquelas pessoas amarguradas, é o willow.
Esse floral a própria planta, ela tem a característica do chorão, sabe o chorão? Sei. Aquele que ele tem os galhos que caem assim até o chão. Para baixo, Isso, é o willow. Esse floral, ele vai limpar essas mágoas, porque essas mágoas, elas vão virar doença. Esse rancor, ele vai virar doença. A pessoa, o mal que ela faz, por exemplo, às vezes quando ela tem muita raiva de alguém, ela tem que resolver isso dentro dela mesma. Aliás, a gente tem que resolver tudo dentro da gente, porque é depois de resolver dentro da gente, é que isso vai se resolver fora. Então esse floral, ele é maravilhoso para ele começar a limpar tudo isso, tá? Porque vem doença depois. Nossa, é verdade. Não pode guardar mágoa, né? Não. Quem sofreu um trauma e não consegue se libertar da cena do acontecimento, qual é o floral? Então, é o Star of Bethlehem, que é esse floral dos traumas que eu te falei. O trauma, ele tem essa característica que muitas vezes a pessoa não consegue esquecer da cena do acontecido. Então, o tempo já passou, mas parece que às vezes do nada ela não está pensando naquilo, aquilo vem na cabeça dela. E esse floral Star, ele limpa isso tudo. Ele é o cicatrizante emocional. Essa florzinha é maravilhosa, ela é a estrelinha de Belém. Ela é uma estrelinha branca, linda. Que bom. Olha, a Conceição, a Tatiana, a Gláucia, a Cleusa, a Amanda e a Elisângela. Se existe floral para criança muito ativa? Então, existe sim. Existe até uma dobradinha que eu uso muito para crianças hiperativas, tá? Que é o Impatience, esse do ritmo acelerado, e o Vervain, chama Vervain. Então, Impatience com Vervain. Esses dois, eles dão uma baita acalmada no ritmo, é muito bom. E criança responde muito rapidamente. E a criança tem que se concentrar também, né? Tem criança que não para quieta, a gente fala, não ouve, ou então a professora ensina uma coisa, a criança está lá no outro lado, é complicada. Sim, criança, né? Sim, e a dose da criança é menor? Não entendi. A dose? A dose para criança é menor? Não, é igual. A criança toma igualzinho o adulto. O animal toma igualzinho o adulto. Ninguém fez pergunta sobre os animais? Ah, não perguntei. Para animal também tem? Tem, a gente usa para o animal e para a planta. Para o animal, a gente usa exatamente como a gente usa para o adulto. A gente olha, por exemplo, eu dou floral para os gatos, dos meus clientes, para os cachorros. Já tratei até boi, já tratei cavalo. Puxa, e é assim, é só você entender a característica de personalidade dele. Porque você pode ver, a pessoa às vezes tem 2, 3 cachorros, cada um é de um jeito, né? Então, você dá o floral para ele como se você desse para uma pessoa. Então, quando me pedem, por exemplo, dá floral para o meu gato, aí eu aí eu peço, me manda um relatório, uma carta de como é seu gato, quais as características dele, aí a pessoa vai e conta tudo. Teve um exemplo agora faz pouco tempo, que ele não aceita o outro gato que chegou. E que ele fica muito sozinho. Então, quando ela deu as características, eu perguntei, ele teve algum trauma? Aí ela falou sim, eu achei ele depois de uma enxurrada, e ele era muito pequenininho. Então aí já entrei com o Star, e aí estou fazendo uma fórmula para ele está ficando super bem. Entendi. A Graziele diz assim, o meu marido me acha muito infantil. Existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso em mim? Porque eu não sei como. Então, primeira coisa é ela esquecer o que o marido acha dela e ela pensar no que ela realmente acha dela própria, tá? Por quê? Porque muitas vezes ela precisa da terapia, que é para provocar nela o autoconhecimento, porque é aquela coisa, né? O que tem que importar é a certeza, é o que a gente realmente acha da gente. E, assim, uma crítica que vem de fora, ela só te pega ou porque você não sabe se é, ou porque você realmente é e não aceita. Então, o melhor caminho para isso é a terapia. E se for com os florais, melhor ainda. A Deise diz assim, tem muita queixa de marido aqui. A Deise diz assim, o meu marido não reconhece nada que eu faço e a minha sogra vive infernizando, colocando coisas na cabeça dele, falando de mim. Eu queria ver o que eu posso fazer para melhorar e para tomar um floral que me acalme, que eu consiga ter mais lucidez. Então,
Bom, acho que eu vou falar de novo, vou falar a mesma coisa. O ideal é que ela faça uma terapia, tá? Por quê? Para ela entender primeiro quem é ela própria, primeiro para ela saber se o problema é dela, se é do marido, porque quando a gente está consciente de nós mesmos, quando eu sei quais as minhas qualidades, quais os meus defeitos, minhas limitações, e vou trabalhar isso, que eu quero melhorar, eu fico convicta de que aquilo não é meu, aquilo é dele. Então você devolve para ele, entendeu? Porque normalmente as pessoas, elas fazem muita projeção, né? A projeção é você jogar no outro o que é seu. Então, muitas vezes, quando ele fala, você é isso, você é aquilo, quem é de verdade é ele, mas ele não assume, então ele joga no outro, tá? E aí, a gente pensando nos grupos dos florais, a gente vê muitos casais em que tem um poderoso e um hipersensível. Então, tem o que manda e o que obedece, tá? E aí, esse que obedece, normalmente, que são as pessoas que não sabem falar não, são as pessoas que demonstram que está sempre tudo bem, são as pessoas que recebem muitas influências externas. Então, ela tem que se fortalecer para que ela saia desse domínio e ela converse com esse outro alguém de igual para igual, entendeu? Tem muita queixa de marido aqui. A Lilian diz assim, o meu marido carrega a família nas costas, carrega o pai, a mãe, o irmão e a nossa família também. Ele fica estressado e acha que bebendo vai resolver. Ele bebe todas as noites, ele bebe a noite toda, todas as noites. E depois vai dormir de manhã nervoso, cansado e levanta sem paciência. Eu não sei mais o que fazer. Então, bom, ele precisa de tratamento, até porque se ele já não é um alcoólatra, ele está virando um alcoólatra, então a gente já entrou em vício, tá? Vício é um assunto muito sério. Existe floral para isso, para vício? Existe, mas o mais importante é a terapia, tá? Porque também existe uma causa para isso. E aí sim, aí a gente trabalha o assunto em si, trabalha a própria pessoa e o floral entra para ajudar. Eu vou dar uma dica para ele, essa coisa do cuidar de todo mundo, tem um floral maravilhoso que chama Oak, O-A-K, Oak. O oak é o carvalho. Então, o carvalho, você vê que a própria árvore, são aquelas árvores imensas, todo mundo adora sentar embaixo de um carvalho. E todo mundo adora ter um carvalho na família, porque ele vai e resolve tudo. Só que ele também tem que se equilibrar, porque normalmente ele excede os limites do corpo. Então, essa coisa de estar atrás do outro o tempo inteiro, ele não cuida de si, ele adoece. E ela tem que ver... Nosso tempo já acabou, eu queria ainda falar sobre a seleção de pessoal, plano de cargos, salários, a sua assessoria para empresas, as ferramentas, né, como seleção de pessoal, essa coisa. Vamos então marcar uma próxima oportunidade. Adorei falar com você, doutora, maravilhoso. Nós conversamos hoje aqui com a Valência de Souza, essa beleza de pessoa, e eu quero aqui divulgar o e-mail para vocês fazerem as suas perguntas aí. Olha, pessoal, atenção. Valência com C, Valência underline, né? Isso. Underline D, porque é Valência de Souza, então Valência, underline D, @terra.com.br. Quer dar o endereço e o telefone também? Porque parece também que tem um curso de floral nos próximos dias 14 e 15 de julho, em Barueri, não é isso? Então vamos anunciar esse curso? Isso mesmo. Então, eu quero passar o meu telefone, meu WhatsApp, que hoje a gente está usando o WhatsApp para tudo, né? Que é 11 9 7301 3320, tá? Então, pelo WhatsApp, então é 011 São Paulo, 97301 3320. Certo. É a doutora Valência de Souza, psicóloga maravilhosa, uma querida. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje, desejar um bom fim de semana, uma semana linda, e vamos estar juntas novamente, tá bom? Ótimo, eu que agradeço, Zildete, foi um grande prazer, agradeço muito o convite, fico à disposição, agradeço muito os ouvintes, as perguntas, espero
ter podido ajudá-los e estou aí para a próxima. Muito obrigada. Vamos sim, vamos marcar uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. Outro. Tchau, tchau. Num oferecimento de Alcel Pro Saúde, eu desejo para você um fim de semana maravilhoso e que você possa, agora, neste momento, ter aprendido muitas coisas, como eu também aprendi. Até sábado que vem, ao meio-dia em pontinho. Tchau, pessoal, e um beijo. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.